E hoje o assunto é performance. No que? Em desenvolvimento de aplicativos. Mas aonde? Olha, por um olhar mais genérico para qualquer um, porque todo aplicativo tem uma infra de processamento de dados. Mas no caso de hoje vamos falar de performance de aplicativos construídos em Bubble, principalmente porque os aplicativos construídos em Bubble estão sofrendo muito com consumos de WU. Mas de quem será a culpa? Do Bubble, que mudou o sistema de cobrança, ou talvez de um padrão construtivo de aplicativos que não visa a performance, ou seja, utilizar as requisições e as estruturas de dados a favor da economia de processamento de dados. Vamos então dar uma olhada nisso? Vou pegar aqui meu celular, vou botar a telinha aqui do lado e vou ler para vocês qual foi o gatilho deste vídeo. Vamos lá. Olá, Thiago. Boa tarde, tudo bem? Aqui é o Luiz da Spec Control. Primeiro, parabéns pelo canal do YouTube, te encontrei por lá e alguns vídeos sobre performance e otimização de aplicações em Bubble. Ó, bacana, mais um aqui, nós vamos falar sobre isso. Entro em contato, pois temos um aplicativo de inspeção criado em Bubble que tem alguns processamentos de dados em cadeia / sequência, o que gera um volume muito grande de execução de workflows. Mas, para além disso, um dos maiores problemas está no consumo excessivo de WUs em páginas que têm listagens, como por exemplo a página de lista de inspeções. Aí eu respondo, interajo, né? Olá, Luiz, por aqui tudo bem? E por aí? Ele responde ali, opa, tudo certo também. Aí eu faço o agradecimento aqui rapidamente, né, para ele, certo? E aí ele elogia mais um pouco e aí eu começo a abordar o assunto especificamente. Então vamos lá. Interessante. Você tem um ML de dados e o projeto de requisições do seu aplicativo? A resposta dele foi: para te falar a verdade, nem sei o que é isso. Creio que não temos. E aí depois eu falo, o ML seria o mapeamento das tabelas de dados, seus campos e como eles se relacionam. E o projeto de requisições seria o mapeamento de pelo menos as requisições com maior demanda, pois elas vão determinar inclusive qual estrutura de dado deve ser criada, certo? Aí ele responde, não temos nenhum dos dois, acho que quem desenvolveu não fez isso, ele começou pelas telas e foi criando o sistema. Eu logo após digo, tudo certo, creio então que já sei onde pode estar o problema, mas seria ideal marcarmos um meeting para eu verificar a estrutura de dados, as requisições e como está o consumo de processamento e peço uma confirmação. É em Bubble, né? E sim, o app está em Bubble e a conta de WS está quase impossível de pagar. Aí estávamos pensando em migrar tudo para o Supabase, por exemplo, mas os orçamentos e tempo dispensados são caros demais, além do que tem que fazer praticamente todo o aplicativo novamente. Olha, tem vários assuntos interessantes para a gente abordar aqui, você concorda comigo? Né? Primeiro, ele descreve aqui como o projeto foi iniciado, ou seja, que a pessoa que estava desenvolvendo apresentou as telas, aí depois foi para a estrutura de dados, a gente não tem informação bem precisa, mas podemos acreditar que é isso, né? Então não teria um ML de dados nem um planejamento de requisições, que são partes muito importantes. Qualquer aplicativo tem que ter isso, ele tem que iniciar por isso para que ele tenha sucesso e não tenha esse tipo de problema que está sendo relatado aqui, né? Outra coisa que a gente pôde ver, né, foi essa questão de ele ter verificado a situação de fazer a implementação de um Supabase, de um Zano, enfim, mas que o orçamento é muito caro, dispensa muito tempo e, além disso, tem que refatorar o aplicativo inteiro. Então, quando tu se depara nessa situação, a gente vê muito vídeo por aí de pessoas oferecendo curso de Supabase em cima desse negócio de consumo de WU do Bubble. Cara, saiba de uma coisa, o processamento de dados, ele ocorre em toda aplicação. Toda aplicação tem um back-end que processa os dados. E se a tua requisição não estiver alinhada à questão do seu projeto de dados, não há back-end que vai suportar esse mau planejamento. Vai custar caro, vai ficar lento, vai ter problema, vai ter dificuldade em customização, ou seja,
vai ser aquela bagunça que depois, inclusive, ninguém vai querer dar manutenção no projeto. Então, vou colocar aqui ao lado para você uma aplicação que eu construí especificamente para fazer alguns estudos e mostrar para vocês que tem técnicas muito simples que podem reduzir aí, com certeza, mais de 30% do consumo de WUs e aí trazer um cenário muito mais competitivo para você continuar com a sua aplicação desenvolvida em Bubble e esquecer essa história de migrar a base de dados, mesmo que ela escale. Por quê? Porque a escala de toda aplicação está numa estrutura de dados eficiente com requisições bem projetadas. E aí existem diversas técnicas para isso. Aqui, nessa aplicação que está do lado, eu vou mostrar apenas uma delas e mostrar na prática como reflete aí essa economia de dados, certo? Então aqui eu tenho uma tela de um aplicativo que traz uma dinâmica de cobranças e nessa dinâmica de cobrança eu trago diversas informações como cliente, endereço, itens do carrinho, qual é o carrinho, qual foi a data, e eu já te adianto que eu vou mostrar na base de dados que no caso eu separei as tabelas de dados para a gente poder trazer uma forma de requisição com dados relacionais, que é o padrão que todo mundo executa, e uma forma de requisição bem mais sintética, com os dados ali normalizados ou desnormalizados, para você poder verificar a diferença que faz de consumo na requisição de uma tela, e não só na requisição da tela. Inclusive eu coloquei aqui, ó, um carregamento de dado a partir do grupo repetidor que já trouxe os dados, o que acontece quando a gente usa um cenário otimizado e o que acontece quando a gente continua com a mesma lógica tradicional que todo mundo utiliza para desenvolver o aplicativo. Antes de olhar dentro da aplicação, vou mostrar rapidamente essa página inicial aqui, onde eu fiz os CRUDs de cadastro, para a gente poder lançar os dados e conferir a performance de requisição deles, certo? Então aqui eu tenho a gestão de clientes, onde eu cadastrei os clientes com vários dados dinâmicos, né, diferentes. Aqui a gestão de endereços, a gestão de formas de pagamento. Então eu quero dizer que um cliente pode ter vários endereços de entrega, pode ter várias formas de pagamento, certo? São cartões de crédito diferentes, por exemplo. Depois eu subo aqui os produtos que eu vou estar vendendo no carrinho com ele. Eu faço a geração do carrinho, né? Então eu gero o carrinho aqui. Dentro do carrinho eu incluo os itens e nesse botãozinho aqui de check eu gerei uma cobrança parcelada para cada um. Tipo, para cada pedido desse eu gerei uma cobrança parcelada que acumularia ali 3 parcelas para gerar volume de dado mesmo, né? E aí a gente chega então nessa tela de requisição aqui, que seria a lista das cobranças, por exemplo, que eu tenho, estão abertas, estão vencidas, está a vencer, enfim. E aí ela tem diversos registros aqui, são muitos, tá? Se eu não me engano, 100 ou 125 registros de cobrança, porque eu fiz os testes fazendo requisição de 100 dados, né? Vamos dizer assim, 100 linhas primárias com linhas secundárias. Se nós formos olhar, então, aqui no editor, né, como está a estrutura de dados, você pode perceber que eu tenho um carrinho, tá? Vou dar um zoom out aqui para entregar para parecer melhor. E aí aqui eu tenho as duas técnicas, né? Eu tenho a técnica normal, que todo mundo constrói usando dados relacionais, e eu tenho os dados principais projetados das requisições, tanto de consulta quanto de listagem, já embedado em cada tabela na qual eu vou precisar otimizar o dado. E aí eu vou requerir em duas telas diferentes para você ver a diferença de consumo, tá? Aí eu tenho o carrinho item aqui com seus dados, eu tenho a cobrança aqui, ó, todas as informações da cobrança, com seus dados relacionais e seus dados normalizados, né? Eu tenho aqui a tabela produto, eu tenho a tabela usuário, que aqui no caso é o cliente, né? Os endereços dele e as formas de pagamento dele. Então agora a gente vai ali para o log, e o que nós vamos fazer no log? Nós vamos deixar aqui, ó, na hora, pegar a última hora, os últimos 60 minutos. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir a página primeiro para analisar a requisição. Abrir a primeira página normal, que é na técnica que todo mundo constrói, que inclusive é uma técnica já melhor do que na verdade ensinam em muitos dos cursos, mas aqui eu estou utilizando do Search for padrão, com alguns filtros, enfim. E depois vamos fazer a mesma requisição na mesma tabela de dados, porém os campos são renderizados usando normalização e desnormalização, e nós vamos ver a diferença que dá no consumo de WUs
talvez você se assuste com o que você vai ver. Então agora eu vou até a página para fazer a requisição padrão, que é comum a praticamente todos os projetos que inclusive eu já inspecionei. Nós vamos dar um reload na tela, né? E aí esse recarregamento vai carregar a página e puxar automaticamente todos os dados que estão ali na tela de cobrança. Então a gente pode ver aqui a página e agora o horário neste momento é 23h38, tá? Então a gente vai pegar a barrinha que gerar de consumo às 23h38, vamos ver como é que foi o resultado de consumo de WUs com o reload que eu vou dar nessa página. Vamos lá. Então vou acionar o reload. A gente pode ver, né, que ele fez o carregamento novamente, trouxe aí os 100 registros, tá? E agora eu vou lá para o log para a gente poder observar que tipo de resultado ele gerou, resultado de consumo em WUs ele gerou aqui nessa aplicação para requerir esses 100 dados aqui, nessas 100 linhas de dados, onde no caso a gente está puxando as informações que está em cada campo aqui, ó, vindo de outras tabelas relacionais, tá? Então quer dizer que para ele trazer a linha desse carrinho número 74, para dizer que o cliente é Zilma, de CPF tal, de estado de Paulínia, cidade de Paulínia, estado tal, ele está puxando isso de outras tabelas do sistema, tá? Então vamos ver qual foi o consumo gerado lá no log. Então podemos verificar agora aqui pelo log, né? Eu vou até atualizar aqui o go to last test hours, né? Então last 60 minutes aqui, os últimos 60 minutos, tá? E aí a barrinha de 23h38 gerou esse consumo de WUs, que seria aqui o 0.15 WU para carregamento da página e 3.74 WUs, que corresponde a 74 searches realizados para que ele conseguisse montar todos os dados na tela, tá? Se a gente clicar aqui no Fetching Data, a gente consegue perceber que 2.24 WUs foi exatamente do search da página, tá? Depois a gente tem Individual Data Request aqui no caso, que são alguns dados que ele requer, né, relacionados ao usuário, que são dados terceiros que estão ali naquelas linhas do grupo repetidor, assim como Aggregate Search aqui também, tá? Que são buscas agregadas à busca principal, beleza? E por último, Real Time Search, que é a procura que foi feita ali em tempo real, né? E aí a gente pode perceber que está aqui na página, ó, como é que ele pesquisou, certo? Tá? E aqui como é que ele encontrou os dados. A gente pode ver então que para trazer a cidade em questão em Porto Alegre aqui, ó, eu vou lá no carrinho, que é outra tabela, depois do carrinho eu vou em outra tabela chamada endereço, e aí puxo a cidade, por exemplo, e assim também faço com o estado. Aqui na contagem de itens também, eu saio da tabela cobrança, vou lá na tabela carrinho, pego os itens, somo a quantidade deles, então tu pode ver que eu estou fazendo processamento de informações em cada campo, tá? Agora vamos ver como vai ser o consumo, né, quando a gente utiliza outra dinâmica de pesquisa, que agora seria com a aplicação de desnormalização ou normalização de dados. Para isso eu vou reload na tela, como eu fiz anteriormente, e aí a requisição foi feita às 23h43 e nós vamos poder acompanhar lá no log qual foi o consumo gerado de WUs para que ele conseguisse entregar todos os dados que estão aqui na tela, que são os mesmos, né? Tá? Então vamos dar uma olhada lá no log para a gente poder acompanhar qual foi o consumo de WUs em questão. Atualizando um time aqui para ele puxar a barra, então agora a gente pode ver aqui, ó, 8 de fevereiro, 23h43, vamos ver a requisição. Então ele faz um page load gastando 0.15 WUs e ele faz um search, um fetching data, consumindo 2.47 WUs. E aí a gente pode perceber que aqui dentro do search, né, nós ainda temos uma agregação de dados que consumiu 0.20 WU, também uma data individual request aí, que praticamente foi nula, né, 0.02 WU, e o real time search de 0.0.1 WUs, né, consumindo no total
3 WUs para 4 WUs. Agora eu só vou forçar um pouco mais, eu vou fazer com que ocorram 5 requisições em cada página para a gente ter esses dados um pouco mais massificados para a gente ver a diferença que vai dar de consumo em questão. Então eu vou começar novamente pelo primeiro fluxo que a gente tinha, que são os dados de forma simples, certo? E aí eu vou requerir esses dados 5 vezes. Então vamos lá. Primeira vez que eu estou requerindo, vou esperar o carregamento da página inteira. Segunda vez que eu estou requerindo, vamos pegar o carregamento da página inteira. Terceira vez que eu vou requerir, ele carregou a página inteira. Quarta vez que eu vou requerir, página inteira. Quinta vez que eu vou requerir. Perfeito? Então eu requeri 5 vezes, né? Fiz a requisição no servidor da mesma forma 5 vezes para a gente veja, para que a gente possa acompanhar qual foi o consumo e fazer esse mesmo exercício na página onde tem a normalização e desnormalização aplicada para nós vermos a diferença de consumo de WUs. Então vamos lá no log para a gente poder acompanhar qual foi o consumo, né, com 5 requisições. Então atualizando agora aqui, né, deixa eu atualizar para a gente pegar qual foi o consumo, né, na janela de 23,47 para 48, nas 5 requisições, onde a gente tem uma tabela simples, tem os dados normalizados e desnormalizados. Então a gente tem 14 WUs mais 5 WUs, totalizando 19 WUs de consumo, tá? É porque alguma das requisições já tinha virado o horário, eu não consegui fazer todas dentro do mesmo minuto. Então ele pega aqui, ó, 14 WUs de consumo mais 5 WUs de consumo. Agora vamos fazer o mesmo exercício para a página onde a gente tem os dados normalizados e desnormalizados, tá? Então vou fazer aqui a primeira requisição. Vamos ver se carregou inteiro. Segunda requisição. Vamos ver se carregou inteiro. Terceira requisição. Vamos ver se carregou inteiro. Quarta requisição. E agora, por último, a quinta requisição. Carregou inteiro. Então agora vamos acompanhar qual foi o consumo de WUs aqui. Vamos aguardar um minutinho só para ele atualizar, né, a barra o tempo aqui na timeline, e ele consegue trazer a barra para nós. E nós queremos ver aqui a barra que vai aparecer entre 23h50 e 23h51. Agora a gente pode ver, né, que aqui, ó, no consumo das 23h51, né, a gente teve 13 WUs de consumo. Então a gente tem aí praticamente 19 WUs para uma página normal, com searches e relacionais normais, e para uma página de requisição performática, com normalização e desnormalização, 13 WUs para as mesmas 5 requisições de 100 dados, né? Então aqui nós temos uma listagem de 100 dados, a gente requeriu 500 dados, né? Em uma página de requisição normal com dados relacionais e 500 dados numa página de requisição performática utilizando essa primeira técnica de normalização, desnormalização, e a gente pode perceber essa diferença de consumo de 19 WUs para 13 WUs, o que praticamente dá uma economia de 32%. Se nós tivermos uma aplicação que está consumindo 100 mil WUs, nós estamos dizendo aqui que aplicando essa simples técnica, ela cai para um consumo de 70 e poucos mil WUs. Se tu tem uma aplicação escalada com consumo de 1 milhão de WUs, você cai para 720 e poucos mil WUs. É uma economia muito significativa aplicando a primeira técnica. Mas aí eu queria mostrar uma continuidade para vocês, que é algo mais importante ainda, que é quando tu vai consultar um dado que já está carregado no grupo repetidor. E nós podemos observar isso a partir dessa tela aqui, ó. Esse ícone verde, certo? Ele vai carregar o dado em um pop-up de forma normalizada. E
o ícone azul, ele vai carregar o pop-up com dados relacionais, exatamente como foram carregados no grupo repetidor, como se não houvesse desnormalização. Eu quero mostrar para vocês qual é o consumo que gera na ação de consulta de dados a partir do grupo repetidor para cada uma dessas ações. Então, o primeiro com técnica de normalização e desnormalização aplicada, e o segundo sem essa técnica de normalização e desnormalização. Para isso, eu tenho que gerar um pouquinho de volume de dados. Então, eu vou clicar aqui, talvez em 15 registros, talvez não, vou clicar aqui em 15 registros e também do outro lado em 15 registros. Vamos começar então para aquela requisição mais performática, eu vou clicar 15 vezes aqui para ele carregar 15 dados diferentes. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso aqui ocorreu às 23h57, nós vamos pegar lá entre 23h57 e 23h58 e vamos ver se houve consumo e qual foi o consumo. Bora lá nos logs. Bom, podemos ver então que nós temos uma micro barrinha aqui, né, de 23h56 a 23h58 no horário que eu citei. E se eu colocar o mouse em cima, ele deu 0 consumo, né? Então acho que ele praticamente foi insignificante. E quando eu clico aqui, ó, ele deu um fetching data aí de 0.12 WU para gerar os dados de forma performática. Agora, vamos fazer o mesmo exercício no carregamento dos dados no pop-up, que neste caso os dados vão vir por dados relacionais, mesmo que já pré-carregados a partir do grupo repetidor. Vamos ver então o comportamento, certo? Vou clicar novamente 15 vezes para ele fazer a mesma requisição de massa de dados. Tá? Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, terceira, 14ª, 15ª. Agora é 00:01, entre meia-noite e 00:01. Vamos agora aos logs da ferramenta para ver como foi esse consumo nos logs, para ver quanto ele gastou para requerir dados, né, trazer os dados na tela, mesmo que os dados já foram carregados ali no grupo repetidor. Quando eu aciono e trago o mesmo dinamismo de dados no mesmo pop-up, só que agora buscando os dados que aparecem nos campos a partir das tabelas relacionais, tá? Que é a requisição básica que vocês fazem aí praticamente em todo o sistema. Vamos lá para os logs para verificar. Então aqui ainda não apareceu a janela de tempo. Vamos aguardar um pouco para que a gente possa ver então a barrinha de meia-noite a 00:01 e ver qual foi o consumo gerado. Bom, vamos lá, atualizei aqui, ele já aparece, né, as duas barrinhas no momento que eu estava mexendo ali 00:01 e 2, né? Então na primeira barrinha ele consumiu 0.25 WUs e na segunda barrinha ele consumiu 0.23. Então isso aqui dá 0.48 WUs de consumo de requisição de dados, né? Que ele pega como individual data request contra um consumo de 0.12. Cara, isso aqui é uma economia de 75% na requisição do dado. É muita economia, entendeu? Quando tu aplica aqui, na hora que tu requer o dado de consulta, tu pode perceber que ele ainda vai e busca dados no banco de dados novamente, por mais que os dados já estão na tela, certo? E o que ocorre? A gente tem 75% de economia quando a gente faz requisições em cima de dados desnormalizados ou normalizados. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês, que para mim, no meu entendimento, é a forma correta de desenvolver aplicações. É difícil a gente encontrar materiais com esse tipo de conteúdo, porque hoje em dia a maior preocupação dos maiores canais que a gente encontra por aqui é te apresentar ferramentas em si e te ensinar a dominar a ferramenta, o que é muito distante de realmente saber desenvolver. Desenvolver uma aplicação começa lá.
nos projetos estruturais, aqui de requisições e de dados, como eu pude mostrar para vocês. Então, o que você precisa fazer quando você encontra um gargalo na sua aplicação não é mudar para um Supabase, para um Zano, enfim, porque aqui a gente encontrou 32% de performance a mais na requisição direta do dado e na reconsulta 75% de economia, de eficiência, né? E o que acontece? Se você projetar isso para um Supabase, para o Zano, lá vai ficar muito mais rápido e eficiente e ainda mais barato, né? Então perceba que tu não precisa sair dando um rollback na tua aplicação que foi construída em Bubble e está usando o back-end lá, e mudar para um Supabase, para um Zano, para qualquer outro back-end, na AWS, por exemplo. Você pode muito bem reestruturar o teu projeto, fazer a estruturação das requisições dos dados de forma correta, e vocês podem perceber que com essa simples regrinha de performance que eu apliquei no dado, já vem muita performance. Se você quiser saber mais sobre isso, como performar melhor as aplicações, estruturar dados, projetar requisições, aqui na descrição desse vídeo tem o link da comunidade Digitals, é gratuita a inscrição, é só você se inscrever que lá você vai encontrar diversos vídeos como esse, inclusive a continuação desse aqui, que traz aí muito mais conteúdos detalhados sobre esses modelos de requisição e estruturas de dados de forma performática. Era isso e até a próxima.